Oi, Denise, boa noite. Salvem o quê, Denise? Eu não consigo ler. Salvem alguma coisa. Ana Vilaboim, boa noite. Tainá, boa noite. Alex, descobri que você. Descobri que você é Alex também, Sou né? Alex também. Agora eu In sou uma English, mistura. Alex. Tua conexão tá É, ruim. meu som tá ruim? Peraí. Tua conexão tá ruim, não tô te ouvindo direito. Ficou melhor? Ficou melhor. Tá. João Luiz, boa noite. Boa noite. Você tá me ouvindo bem, Ali? Tá me Eu tô. escutando bem? Tô. A Não sua sei imagem se está o meu congelada celular. ainda. Ah, tá. É porque tá chovendo, sabe? Tá Na chovendo? chu... Tá. Aqui na Urca tá chovendo. E na chuva. é, Eu tirei do internet, coloquei no 3G, 4G, mas não tá. Voltou a imagem? Continua congelado. Sério? Você Talvez quer você que eu tenha que sa... sair e entrar de novo. Vamos tentar? Como é que eu faço isso? Sim, não, só você. Agora Tá, apareceu melhor ainda. Deixa eu ver. vou sair. Isso. Estamos guardando então, gente, a Alexandre. Oi, Alexandra, voltou Oi, você? Sara. Estamos começando com problemas técnicos, né? Dá para me ouvir? Sim, mas a imagem está um pouco congelada ainda. Tem um ponto melhor na casa aí, alguma coisa assim? Sem áudio de quem? Da Denise? Desculpa, da Alexandra ou o meu, Denise?
Áudio da Ale ou o meu áudio, gente? Qual dos dois que não estava legal? Por favor. Vocês estão me ouvindo? Ah, voltou. Eu te ouço, Alexandra. Estão Só ouvindo? o teu Tá, vídeo. Eu te o ouço, vídeo tá só o ruim. teu vídeo que não está legal. É. Hum, Alguma alternativa aí? tô tentando imaginar o que é. Não. Às vezes só os dois. Ah, Alexandra, você me ouve bem? É, tô tentando pensar em que outras opções a gente poderia ter. Alexandra, você me ouve bem? Te escuto. Ah, ok. Perfeito. Olha, estão dizendo que estão escutando direitinho. Tá. Nosso problema é a imagem, a sua imagem. Está Pessoal, sem pode dar imagem. retorno aí, por favor, tá? Se estão me vendo, se estão vendo a Alexandra, se escutam, que eu tô. Tá bom, Fernanda? Que bom. Denise Tomé, boa noite, novamente. Vale Vamos ver se Verdejante. melhora. Denise, eu gostei muito da sua fala outra noite. Foi maravilhosa. Alex congelada. É. Ambos ok para Vale Verdejante. Para mim, você está É. congelada. Mônica, boa noite. João Luiz, boa noite. Nós estamos tentando resolver aqui um problema de conexão da Alex. Eu posso sair e tentar mais uma vez em outro lugar. Será que vale a pena? Vale, com certeza. Vale? Tá ruim aqui? Vale. Tá. Peraí. Vou lá, você conversa entre si.
a rede aqui também. Olá, Oi, olá você está me novamente, ouvindo agora? estou te ouvindo, Tá bom. Tá me vendo? estou te vendo. Epa, tá. Só Vai precisava adiantar um saber pouco. de quem está ouvindo, quem está nos vendo, se está tudo bem com as duas conexões. Bom, Alexandra, nosso tempo está correndo, vou Tá, precisar né? então começar, tá bom? Vamos. Que coisa. Então eu vou ter o grato prazer de conversar hoje com a Alex Forman, a americana, formada na Brown University, o mestrado de fotografia pela Yale School of Art, é professora, escritora, tradutora, cofundadora do Instituto Urca, que é uma organização da sociedade civil de interesse pública, que fundou em 2017 com o objetivo de estimular a mobilização social a partir de histórias de vida, acervos pessoais e memórias ativas locais. Com esse intuito, promove ações que visam a garantia de direitos, a sustentabilidade local e a conservação ambiental, né, com o objetivo de identificar, documentar e divulgar o patrimônio cultural e material em territórios no entorno da Baía de Guanabara. Falamos um monte de coisa aqui, mas eu vou resumir mais ou menos assim. Ah, é a mãe da Lara. Pode ser assim? É assim. Que Bom, pelo menos sorte eu eu tive, né? acho que hoje é o que vem assim em primeiro plano, né, que eu quis dizer, né? É a mãe da Lara. É a mãe da Lara. Eu sou há 2 anos, né? A Lara e eu nós adotamos. Então, ela é filha minha, eu sou mãe dela e a minha vida mudou. Mas mudou eu, A Lara. Lara. Então, ela me acompanha em tudo que eu faço. É maravilhosa, assim. Outro dia, eu vou até começar assim. Outro dia, ela estava falando com. Ela vem de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, perto de Brasília, e ela estava falando com uma amiguinha lá. Desculpa lá, uma amiga. E é, essa amiga perguntou o que que a mãe da Lara faz. E a Lara começou a descrever. E eu fiquei maravilhada ouvindo. Ela descreveu tão bem, eu queria que ela estivesse aqui falando no meu lugar, porque ela falou tudo. Só que tinha um detalhe, em algum momento eu já falei com ela que eu iria contar essa história. Em algum momento ela disse, porque ela trabalha, não me lembro como ela falou exatamente, mas ela mencionou a Baía de Guanabara como a praia da Baía de Guanabara, que a gente morava na praia de Baía de Guanabara. E eu percebi na fala dela que talvez ela não sabia o que era uma baía. Que faz sentido, você vem do interior de Minas Gerais, ela Sim. conheceu o mar para a primeira vez 2 anos atrás, e eu fiquei pensando, será que eu sei o que é uma baía exatamente, né? Quantas pessoas realmente conhecem o que é uma baía e qual é a importância de uma baía? Quantos biomas existem numa baía? Que tipo de bioma é uma baía, né? E eu acho que o projeto é um pouco, então, eu estou aqui para falar um pouco sobre mim, sobre o projeto Baía de a Guanabara, né? Eu estou trabalhando agora um projeto chamado A Guanabara. Eu sou, de fato, eu sou da área da literatura. Eu lembrei que você tinha mencionado em algum lugar que eu também era ambientalista. E adorei, porque eu gostaria de ser realmente. E eu estava
pensando na Priscila Lang, que é uma das nossas entrevistadas. Eu estou me atropelando, mas eu vou chegar lá. Fica à vontade. Ela falou que né, a gente pode dizer quem nós realmente somos, diferente de o que as outras pessoas pensam de nós, ou pensam que nós somos, o que nós achamos que nós somos, quem nós achamos que nós somos. E eu fiquei pensando assim, eu queria ser ambientalista, eu sou da área literária, realmente. E foi na escuta das histórias das pessoas que me trouxe a trabalhar numa área que é realmente relativamente nova para mim, né? Que seria essa área de meio ambiente mesmo, que eu acho que também o mundo mudou e a gente o nosso primeiro preocupação seria com o planeta hoje. Então, mas sou mãe da Lara, então eu preciso entregar um planeta melhor para ela, realmente. E Sim. eu acho que tudo... Desculpa, e uma mãe por opção, né? Você adotou a Lara, né? E a Adotei Lara a te Lara adotou, né? Como você e ela disse, me né? adotou. Foi um desejo de muitos anos, eu acho que em ambas partes, né? E nós nos encontramos. Então, é uma história de encontros, é uma história de histórias também, de histórias de vida. Você que gosta tanto de histórias, né? Eu gosto muito de histórias. E a Lara chegou com a história dela. Ela é o que eles chamam de uma adoção tardia, né? Porque ela é mais... já tinha 13 anos quando eu a adotei, quando nós encontramos. Ela está com 15 agora. E ela veio com o arquivo pessoal dela, cheio de cartas, de escrita, das memórias dela, de tudo. E ela que construiu ela está aqui falando com os vós, né? Com os meus pais. E ela Aham. que nós construiu como família, ela que é a cola que nós gruda. Então, é isso. E é legal, né? E Alexandre, eu tenho uma curiosidade, como é que foi essa tua vinda para o Brasil? Você que é americana, né? Se formou lá, lecionou nos Estados Unidos, enfim, a sua carreira como escritora também, não, desculpa, como fotógrafa, né? Acho que como escritora também começou lá, né? Como foi essa vinda? Teve alguma vínculo com a dona Leona, né? Que foi a fundadora, né, da Brasil Foundation, ou não, foi um projeto completamente desvinculado disso? Bem, a Leona é minha mãe, né? E Uhum. a minha mãe veio para o Brasil em 1953, da China, onde ela nasceu. E quando meu pai veio nos anos 60 para o Brasil, ele é americano, nascido em Boston, aguardando as notícias hoje das eleições, né? Com Hoje, né? muita ansiedade. Mas eles dois se encontraram por causa do Brasil. Então, eu vou dizer que eu existo por causa do Brasil mesmo. Olha que Por legal. acaso, eu não nasci aqui, mas eu fui fruto desse lugar. O meu... então, a minha mãe chegou em 1953. Ela ficou uns 13 anos aqui, estudando, trabalhando. Aí ela foi para os Estados Unidos eventualmente. Meu pai, naquela época, veio para cá. Ele é antropólogo, minha mãe jornalista. E ele veio aqui e acabou, não Fulbright, mas acabou fazendo trabalho com pescadores em Maceió. Desculpa, em Pontal dos Cururipe, em Alagoas. Estudando a sustentabilidade da pescaria lá. Então, nós moramos em Timor-Leste quando eu era uma criança. Foi uma outra pesquisa da família, eu vou falar, mas do meu pai. Todo mundo envolvido. Moramos em Timor-Leste durante 2 anos. E aí voltamos para o Brasil quando eu era criança. Eu morei aqui das 9 a 12 anos de idade.
Então, 3 anos que era o tempo maior que eu permaneci em qualquer lugar. A gente mudava muito. Eu já morei em 34 casas, sabe? Então, Uau. a gente ficou mudando e aqui eu coloquei raízes, né? E agora eles são mais profundas ainda. É, Verdade, né? a minha E vida. tem você agora é a diretora, né, a presidente, melhor dizendo, do Instituto Urca, né, que foi criado em 2017, não é isso? Foi, foi E sim. como é que você vê assim a atuação do Instituto Urca e qual é assim, vamos dizer, a finalidade básica dele? Tá. É, Apesar de eu ter dito ali, né, mas assim, às vezes você vai dar um enfoque diferente, né? sim. Olha, eu fiquei pensando agora que sobre o ativismo, né? Eu sou também, quando eu mudei para o Brasil em 2008, eu comecei a fazer tradução. Eventualmente, eu fazia tradução literária. E eu via tradução como um ato político, realmente, traduzindo uma cultura para outra, apresentando as coisas maravilhosas que eu descobri aqui para outras culturas e fazendo essa troca, né, um intercâmbio, trazendo ideias de lá e trocando com essas daqui. Eu era treinada, eu ia dizer, mas em artes plásticas, em fotografia e na literatura. Eventualmente, aqui eu comecei a ajudar as pessoas a escreverem as memórias. Foi apresentado até por Ah, sim. um psicólogo meu, que agora é falecido, ele me apresentou uma pessoa que estava querendo escrever as memórias e sugeriu que eu poderia datilografá-los. Eu achei que talvez eu poderia fazer mais. Eu comecei a entrevistar ele e ajudá-lo a escrever. Ele acabou escrevendo um livro. Desde então, tenho feito isso com outros clientes e em parceria, em colaboração com outras pessoas em outros livros. E eu adorei esse trabalho, eu achei uma coisa assim tão profunda. Recentemente, o João Portinari Leão publicou um livro chamado A Isca, por exemplo, que a gente trabalhou juntos durante uns 3 anos, João, eu acho que é isso, não sei se o João está aqui, mas mergulhando na história dele, na história de vida dele. E ter alguém te acompanhar para conhecer a história é uma coisa impressionante, eu acho. Eu estou tentando fazer isso com outros historiadores, personal historians agora, com a minha própria história. E andar com alguém, a gente aprende mais, né? Caminhando juntos. E escrever é a coisa mais difícil do mundo. Então, com esses clientes que viraram amigos e parceiros, eu descobri muita coisa, eu aprendi a escutar. Mas tinha muita gente querendo escrever e nem todo mundo poderia dedicar aquele tempo, aquele dinheiro, né, investimento em si próprio para escrever as memórias. Então, resolvi fazer oficinas onde eu chamava mais gente e a gente primeiro fomos o IED nós emprestou uma sala, então eu fazia as oficinas lá e a condição é que tinha que ser grátis para as pessoas que eram moradores da Urca, isso eu achei genial. Então a gente fez lá, as pessoas voltavam a fazer muitas oficinas, meus pais entraram e faziam as oficinas, e nós aprofundamos a relação de tal modo que eu senti que a gente realmente virou uma comunidade. E essa comunidade me trouxe ideias sobre assim os problemas que tinha e essas soluções que apresentavam. E a gente focava muito na Baía de Guanabara, como um bem comum, um espaço onde a gente coexistia. Aí vários assuntos surgiam, assuntos sobre de tantas áreas, de tantas coisas, né? Porque cada um trazia uma vida.
E dessa vida tinha preocupações, tinha dificuldades, tinha interesses, tinha viradas. Então, a gente começou a olhar o local em torno de nós, que era a Baía de Guanabara, e daí surgiu a ideia de fazer esse projeto, a Guanabara. E eu acho que, sabe, você foi a primeira pessoa que eu entrevistei nesse projeto. O cofundador era o Otávio. A gente foi lá e caminhamos na pista Cláudio Coutinho juntos e gravamos um pouquinho da sua história, né? Sim. Isso E foi há uns 2, 3 anos, mais ou menos, não foi? foi. E a finalidade, você tinha me perguntado, né? É de pegar essas histórias de vida de pessoas que moram num local parecido, né? De analisar o que significa território, o que significa um local onde a gente mora e como a gente interage com esse espaço. O que significa ser uma pessoa que mora numa ilha, por exemplo, ou numa baía, ou debaixo de uma pedra, como moramos aqui na Urca, debaixo do Monumento Pão de Açúcar. E como a paisagem nós influencia e nós influenciamos a paisagem. E contar um pouquinho da história da cidade, da história até do Brasil, né? Através dessas histórias individuais. E são histórias de tanta riqueza. Não sei se você poderia contar um pouquinho da sua história, sabe? A gente teria tempo, porque você me contou umas coisas tão maravilhosas da sua viagem para Rondônia, por exemplo. E você me permite te perguntar essas perguntas? Aí você... Não? Hoje não. Hoje é você. Eu queria até mostrar, deixa eu te falar. Mas eu vou falar um pouquinho da minha Tá, experiência naquele momento ok. com vocês, com você e com o Otávio, né? Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com a história do podcast, né, que vocês falaram, né? Eu fiquei pensando assim, caramba, numa época em que a imagem, né, as redes sociais, né, enfim, YouTube, enfim, tudo isso, em que a imagem é tão valorizada, é tão explorada, né, eles vêm gravar áudio, unicamente o áudio, que interessante, né, o áudio, isso para mim é novo, porque o projeto de vocês é podcast, né, ou seja, somente áudio. É áudio. O projeto tem evoluído, né? O Otávio saiu já faz 2 anos desse projeto. Ele voltou para a Argentina, onde ele está morando. Eu acredito que ele está ainda atuando com história oral. Mas, então, o podcast faz parte, seria um produto final desse projeto. O que a gente está tentando fazer agora com o Marco Zero sendo a Baía de desculpa, sendo a Urca na boca da Baía de Guanabara, é de contar histórias de o que ia ser 400 pessoas, agora diminuiu durante a pandemia para 100 pessoas no bairro da Urca. São pessoas que são moradores, que visitantes, que trabalham aqui no bairro e que têm uma perspectiva única, porque são indivíduos, né? Então, eu fiquei pensando assim, a sua perspectiva do Morro da Urca ou do Pão de Açúcar é uma que eu não enxergo, porque eu não sou alpinista, então eu não subo para aquela altura para poder ver a cidade de lá. Ter a sua perspectiva, a sua história de lá é uma coisa que me influencia muito, já entra no meu imaginário. Aí eu também mergulho com o Ricardo Gomes, por exemplo. Eu mergulho com ele e quando ele me conta da história dos mergulhos dele. O do Isaías, que é o nosso técnico hidráulico aqui no condomínio. Ele também mergulha na Baía de Guanabara e ele vai buscar pilhas para tentar salvar os recifes que existem.
eu começo a ouvir histórias e eu vejo as coisas de uma perspectiva diferente. A ideia do projeto é de mobilizar pessoas através dessas histórias para mudar um pouquinho a nossa perspectiva de onde a gente mora. O Ricardo Gomes nos falou, ele estava até citando um oceanógrafo que ele fez um filme chamado Bahia Urbana. E o intuito dele era de mostrar que a Baía de Guanabara era viva, que ainda tenha, mesmo com toda a poluição que existe lá, que ainda tem muita vida. Ele mostra isso no filme, é um filme muito lúdico, muito lindo, né? Que resiste, né? Que Apesar de tudo, né? resiste com uma beleza única. Tem a Denise Tenenbaum, que está aqui, também é bióloga marina, que trabalha na Baía de Guanabara desde 1985. Ela trabalha com fitoplâncton. Uma coisa que eu não sei de nada, né, do fitoplâncton, mas ela diz que a gente não respirava sem ele e que o estudo, né, a importância dos correntes da Baía, da maneira que a água se reconstrói, qual é a palavra mesmo? Se repõe, né? Diariamente. Se regenera, né? É incrível. Recupera. Uhum. Então, a ideia é de ter mais consciência, eu acho. O áudio nos leva mais diretamente para o imaginário. A gente pode sentar e ouvir de uma forma que a gente não se distrai, né? E a gente viaja junto com aquela pessoa. Então, é possível mergulhar, andar o João, que eu vejo entrou agora, o João conta uma história incrível dele crescendo na Baía de Guanabara, onde ele aprendeu a velejar, mas que ele foi atacado por um tubarão branco em Búzios, em 1997. Então, nem dá para contar, e sobreviveu, e voltar a velejar, né? Corajoso. Mas ele descobriu a coragem. E eu acho que são histórias, 1000 histórias, ou 100 histórias aqui na URCA, que podem nos levar a outras histórias, uma conectando com o outro, cada pessoa se apresentando outras pessoas que começam a contar uma história maior, mais abrangente. A ideia era você perguntou dos podcasts, de tentar costurar uma história que entra no imaginário dos guanabarinos, que somos nós, né? Porque, de fato, a Baía de Guanabara é a nossa praia. Então, de entender um pouco melhor o que significa morar numa paisagem, como o Marcelo falou ontem, tão linda e tão reconhecida mundialmente, né? Que a gente talvez não protege. Tem você, tem ele, tem a Denise, tem o João, tem várias pessoas individualmente que estão fazendo a sua parte. O que a gente quer fazer no Instituto URCA é costurar as histórias dessas pessoas para poder passar um pouquinho dessa experiência para outras e talvez inspirá-los como vocês têm me inspirado, né? Eu acho que isso tem virado um trabalho de vida. E essa virada foi ouvindo as histórias de vocês. Eu acho é interessante. Pode falar. Tô falando. E é interessante porque a Baía de Guanabara é imensa, né? Ela é muito grande e ela tem uma diversidade de atividades, né? Desde um mega aeroporto, né? Até 2 aeroportos, na verdade, né? Tanto Santos Dumont quanto o Galeão ficam na Baía de Guanabara, né? E, enfim, atividades militares, 2 grandes cidades, né? Uma metrópole, o Rio, e a outra Niterói, enfim, e outras várias atividades, até mesmo uma usina lá de processamento de petróleo, né? Enfim, tanta coisa que acontece, né? E achei interessante, assim, que quando você trouxe essa ideia, né, de conectar, né, os agentes, né, os atores
que vivem e desenvolvem atividades ao redor da Baía de Guanabara, né? Isso é muito interessante, né? Essa ideia da conexão desses diferentes atores, né? Eu acho que a gente tem mais força em números, né? E olhando para outras culturas, o que você vê quando você tem grandes corpos de água, desculpa, você geralmente são os moradores que fazem uma diferença quando eles precisam fazer um resgate daquele lugar. E a gente estava falando, você e eu, Sávio, que você adotou o Pão de Açúcar, né? Faz 10 Não, anos. um pedacinho. Um pedacinho de Pão de Açúcar, me desculpa. De Face dois leste e face sul, é isso? face leste, face sul, 2,5 hectares, né? Tá. Então, mas você se apropriou da responsabilidade de cuidar dessa parte do Pão de Açúcar. Como é que você imaginou que você poderia adotar e cuidar daquele espaço tão grande? É muito difícil de eu imaginar isso. Mas é o que eu estou tentando, me inspirando em você, né? Tentando fazer, de encontrar aquele território que eu posso adotar de alguma forma. Talvez de uma forma mais literária agora, num estilo mais de, de histórias, né? E costurar essas histórias para que eu cuido também da história, das histórias e da história da Baía de Guanabara. Então, a gente está criando um repositório agora das histórias que temos gravadas, das histórias que a gente vai ainda gravar. E a gente está começando a fazer pesquisa através daquelas histórias, né? Porque cada um traz algum histórico, algum momento importante do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, porque nós existimos no contexto político, geográfico, né, histórico, e essas histórias surgem e são maravilhosas, né? Aí você lembra que a revolta da Tibata aconteceu na Baía de Guanabara, que o jacaré, que era o jangadeiro que veio de Recife para protestar ele queria estabelecer, né, um grupo de jangadeiros queriam estabelecer um sindicato de jangadeiros, vieram protestando até Rio de Janeiro, ele perdeu a vida aqui com a onda grande que entra na Baía de Guanabara de vez em quando, enquanto o Orson Welles estava filmando. Isso faz parte da história do cassino da Urca, né? Então, uma coisa conecta com o outro e a gente vive num momento, eu acho, que a gente não valoriza necessariamente essas histórias e não valorizamos tanto o lugar quanto nós deveríamos. Então, a ideia é de começando no nosso bairrozinho, e aí indo daqui da Urca para Jurujuba, por exemplo, e começar a dar a volta pela Baía de Guanabara. É um sonho meu, não sei se eu terei essa possibilidade de fazer isso, mas eu estou tentando de pegar essas histórias e deixar as pessoas como eu não tenho pretensão de contar as histórias, eu tenho a interesse de ouvir as histórias e de transmitir essas histórias para os outros. Né? Então, a minha parte é de criar um repositório de histórias onde eu posso fazer um podcast, eu posso pegar momentos, o que me interessa especificamente são momentos de virada na vida de uma pessoa, geralmente instigado por um encontro cedo na vida daquela pessoa que leva a várias escolhas e chegando à vocação, né, uma paixão que aquela pessoa tem. E de poder ilustrar um pouco o que é possível, o que uma pessoa pode fazer. Então eu penso em você, eu penso
em o Pellegrini, que você conhece, né? O Giuseppe Pellegrini, que é uma história que eu adoro. Ele é técnico, engenheiro no Pão de Açúcar, né? Ele trabalha no Bondinho já há muito tempo e ele inventou uma maneira de descer o esgoto de lá em cima para a Praia Vermelha, para que o SEDAI poderia buscar o esgoto, porque eles não estavam dando conta de subir lá. E tem quase 5.000 visitantes diários lá em cima, então era um problema enorme. E aí ele criou o que ele carinhosamente chama do merdaduto, né? Que Merda adulta. desce junto com o bondinho. Quem sabe? E, Sim. né, é uma coisa que não é muito falado, mas é uma invenção maravilhosa. E eu acho que cada pessoa que consegue, a gente procura essas invenções, essas dedicações, né, um trabalho bem feito, mas não divulgado, talvez, ou não tão divulgado. Os cientistas dizem que a Baía de Guanabara ia se renovar, revitalizar em 6 semanas, se a gente parasse de poluí-la. Aí eu vejo isso como um desafio, né? Será? Parecia até, a Denise vai dizer que não foi, mas parecia até que a Baía de Guanabara começou a parecer mais limpa durante a quarentena. E certamente mais pássaros começaram a aparecer para nós, talvez porque a gente estava em casa observando mais, ou talvez porque realmente com menos invasão no território deles, né? Na É. Bahia, na rua, com tanto barulho. A natureza tem essa possibilidade de voltar um pouco mais. Tem. Quando a gente dá uma mãozinha para ela, né, ela tem uma enorme capacidade de se regenerar, né, de nos apresentar uma resposta natural, né, que a força que ela tem de se recuperar, né, de se regenerar. Agora, Alexandra, você falou aí, e acho que eu entendo que é uma parte fundamental do teu trabalho, que você faz no Instituto Urca, que é a escuta ativa, né? E você falou dessa conexão com a Baía de Guanabara, com esses personagens todos da Baía de Guanabara, do entorno da Baía de Guanabara, né? E é muito interessante porque quando a gente vive e trabalha, como eu, por exemplo, esse tempo todo, né? A gente fica imerso no trabalho, né? Tem um envolvimento no trabalho, né? Muito profundo, mas a gente, obviamente, não consegue se ver muito de fora, né? E quando uma pessoa chega e se propõe a fazer essa escuta ativa, atenta, como registro, isso nos surpreende um pouco, né? E também nos dá uma perspectiva nova, né? Pelo menos para mim aconteceu isso. Isso acontece com todos, essa é a ideia mesmo, é refletir sobre o que nós fazemos, a importância do que nós fazemos. Acontece com todos. E a ideia de contemplar, né? É uma maneira de se transformar, eu acho. Quando a gente escreve a memória, a gente traz aquela reflexão, contemplação interna que no dia a dia a gente não faz. A gente está trabalhando, a gente está numa correria tão grande, né? Que é uma oportunidade de crescimento individual. Eu acho que faz uma grande diferença, mas você teria que falar, né? A gente teria que escutar os outros que temos entrevistado, mas eu acho que quando você escuta, o que eu acredito é que quando a gente escuta ativamente e com muito cuidado, que é difícil, não é uma coisa, né? Eu estou aprendendo a escutar melhor, né? Mas quando a gente realmente escuta, chegamos a escutar 360 graus,
Eu fiz um trabalho no Instituto Benjamin Constant e, na verdade, foi com a equipe de futebol de cegos paralímpico. E passamos 2 anos filmando-os. E a aprendizagem para mim foi incrível, porque realmente, não só com eles, mas aí com amigos que eu firmei, amizades que eu firmei durante aquele tempo, e que continuam até hoje, eu aprendi a escutar um pouco melhor. Eu acho que quando a gente para ver o outro, né? Isso tem a ver com a adoção, isso tem a ver com tanta coisa. A Bahia meio que negligida, com nós mesmos às vezes. Quando a gente não para escutar de verdade, a gente não tem condições de saber quem nós somos e quem é o outro, né? E a gente pensa... Eu tenho lido muito Martin Buber, que talvez você conhece. Ele escreveu um livro chamado Eu e Tu. Ele fala que eu diminui para esse semente, que eu existo porque você me escuta, você me vê. Você existe nessa relação de eu te ver, eu te escutar. Então eu tenho percebido, talvez vem também do meu trabalho como fotógrafa antigamente, que quando a gente realmente para olhar o outro meio que cresce diante de nós, né? E que somos todos heróis, né? Cada um tem uma capacidade incrível de fazer. Então, parar e escutar o outro é o mínimo que a gente pode fazer para deixar eles crescer e fazer aquilo que eles nasceram para fazer, ou querem fazer, ou se empolgam para fazer. E quando a gente faz para o bem comum, que seria a nossa comunidade, a nossa rua, os nossos vizinhos, a gente cresce juntos, né? Mas foi outra coisa que eu percebi, é que a gente não conhece o nome e sobrenome dos nossos vizinhos, a gente não sabe muitas vezes de onde eles vêm, quem eles são. E a gente se irrita com muita facilidade. Então a ideia é de escutar até empatizar, até que a gente pode dar a mão, fazer alguma coisa juntos, usando o conhecimento do outro, né? E esse outro pode ser qualquer um. A minha filha, quando ela chegou de 13 anos, me transformou. Ela me olhou de uma outra forma, eu virei mãe, né? As pessoas têm esse poder de ajudar o outro. Então, eu acho que é por aí a escuta ativa. Sim. Você acha que o olhar estrangeiro, ele ajuda nisso? Eu tô num lugar muito que eu acho muito difícil. Eu caio entre as páginas, né? Eu sou estrangeiro onde for que eu estou. Eu não pertenço exatamente a lugar nenhum. Eu nasci nos Estados Unidos, mas eu viajei, morei em muitos lugares. Eu estudei lá, mas eu também sou brasileira. Então, eu falo com sotaque aqui, eu acredito que lá eu também falo de uma forma um pouco estranha. Eu sou exótica nos 2 lugares. Mas sim, com certeza, o olhar, o que a gente tenta fazer, e nas oficinas nós falamos muito disso, é de se estranhar. Quando você se estranha um pouco de si mesmo, quando você olha com uma certa distância e você vira uma protagonista na sua própria história, né? Você se vê como personagem, vamos dizer, ou você se vê com compaixão, que é o que acontece quando você contempla a sua história. Aí você tem uma maneira... Quando tudo é um pouco estranho, a gente olha com novos olhos, vamos dizer assim, né?
é mais fácil enxergar o que a gente não conhece. Aqueles primeiros momentos, quando você entra no espaço desconhecido, você fica muito alerta, né? No sentido sensorial. Assim, e é bom ver as coisas com olhos novos, com um olhar renovado. Então, eu acho que a escuta faz isso, ser estrangeira faz isso, né? Eu não, em inglês a gente diz we take for granted, né? Em português eu acho que não tem uma tradução de entender alguma coisa com tanta que fica tão óbvio que você não para de pensar que talvez tenha um valor, né? Sim, e eu acho que, de qualquer forma, ser estrangeiro, por mais que você tenha a vivência no país, né? Mas essa estranheza natural, né? Mesmo que você esteja morando há algum tempo, né? Ela ocorre naturalmente, né? Não tem como tirar isso, né? Não, não tem. Eu acho que eu vou sempre ter essa estranheza. Eu vou, e não tem como tirar, mas eu tento usar isso como um poder, né? Sim, Eu tento enxergar as coisas com uma certa distância para poder observá-los com essa distância, né? Para poder entendê-los de uma outra forma, apresentá-los de outra forma. sim. Nosso tempo está acabando, mas a Denise está pedindo para você apresentar os projetos que estão em andamento atualmente, ou que você pretende, né, Do iniciar Instituto Urca. do Instituto Então, Urca. obrigada, Denise. O que está mais em andamento agora é o projeto Aguanabara, que Desculpa, tomou só para conta. interromper. Esse projeto é muito interessante porque você escreve água, né, e ao mesmo Água, tempo água na Bara, né? A Baía de Guanabara e água, né, na Bara. Muito com esse interessante. ponto de exclamação. Foi André Ah, Valias ainda que tem o ponto de desenhou, exclamação. desenhou o nosso, o primeiro título desse projeto, mas aí o logomarca. E um, a ideia é essa, de ouvir as histórias da Baía de Guanabara, mas através dos bairros. Então, começando nesse bairro da Urca, a gente tem um... O projeto foi aprovado pela Lei Rouanet e é um projeto cultural sobre o bairro da Urca. Então, a gente está vendo dos moradores e visitantes aqui no bairro, um pouquinho da história do bairro, mas também em relação à natureza, né? Então, esse é o primeiro projeto. E dentro disso, a gente está com um projeto de um congresso de humanidades digitais, que vai ser no começo do ano, eu acho que em abril, estou esquecendo no momento, mas que vai ser aqui na URCA, em parceria com a Unirio, e agora com a Casa Fiocruz também, e várias outras instituições, onde a gente está olhando o papel das humanidades digitais, mas principalmente do lado, o Instituto Urca se envolveu do lado humano, né? O que existe no web hoje, tudo é uma coisa criada, começa com um documento, né? E o documento começa com a pessoa conta a sua história, a gente sobe essa história para o repositório online e as histórias aí estão compartilhadas com vários projetos de produtos como podcasts, né? Como livros que a gente produz. A gente tem um projeto inspirado por você, sabe, também de adoção. A gente gostaria de adotar uma praça aqui na Urca e tentar
administrar a parceria de várias instituições que ficam em torno dessa praça para ver se a gente não pode criar uma programação leve que valoriza o próprio bairro, aquela praça, a história daquela praça. A gente tem um projeto com o acervo do Guilherme Figueiredo, que era o primeiro reitor da Unirio, junto com a neta dele, a Ana Figueiredo. A gente está olhando o repositório, a história pessoal dele. E eu tenho um projeto em família também, que a gente trabalha, né, com arquivos pessoais. Então, a gente vê as memórias afetivas e os arquivos pessoais, em vez dos arquivos dos grandes renomeados pessoas que estão onde a responsabilidade por grandes fatos ou feitos é dado para eles. A gente está pensando que a história pode ser reconsiderado como uma coisa mais plural, né? Onde muitas pessoas são envolvidas, leva realmente um multirão para fazer qualquer coisa. Então, e por falar em vendo essas mutirão, né? histórias, sim, Sim, estamos unindo forças agora, Instituto Urca e Instituto estamos. Ecoflora, né? Numa parceria aí que a gente quer que renda bons frutos, né? E, enfim, já trabalhamos na mesma área, né? No bairro da Urca, né? Trabalhamos, E, sim. enfim, estou muito animado com essa parceria, acho que vai dar muito certo. As parcerias são ótimas, né? E essa é uma que me inspira muito. Então, eu acho que vai dar certo, sim. Não tem como não dar certo, né? Com certeza. Alexandra, agradeço muito a sua presença, seu Obrigada, depoimento. Sávio. Foi um prazer ouvir você, e essa experiência incrível que você desenvolve com o Instituto Urca. Sávio, você está fazendo 10 dessas conversas, né? Eu já ouvi 2, participei em 1, mas eu acho que são maravilhosas. Você tem o dom da entrevista. Olha aí, Você também descobrindo sabe talentos. escutar, né? É isso. Muito obrigada. Obrigado. Vou encerrar aqui para salvar, então, para não perder. Tá? Vai ficar Tá disponível lá bom. no IGTV. Beijo para Obrigada. você, Ale. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.